deputados da Assembleia da República. Mas ainda esta semana o Parlamento, através da Comissão Permanente, decidiu deliberar pela perda do mandato do deputado Ricardo Tomás. E em relação ao deputado Geraldo Carvalho, o Parlamento entendeu que não existiam elementos suficientes para que este perdesse o seu mandato. E para analisar estes assuntos, e não só, conto com a presença de 3 deputados a representar as 3 bancadas parlamentares. Falo concretamente do deputado Gonçalo Luís Maceda, em representação do partido Frelimo. Conto ainda com a presença do deputado Ivan Mazanga, em representação da bancada parlamentar da RENAMO, e também do deputado José de Sousa, em representação da bancada parlamentar do Movimento Democrático de Moçambique. Quero antes de mais agradecer a vossa presença por terem aceito uma vez mais o nosso convite de forma incondicional. Primeiro, eu preciso dizer que o Parlamento, os senhores deputados, assim que aprovarem em definitivo as leis de organização e funcionamento do órgão executivo de governação descentralizada provincial e a de tutela do Estado sobre os órgãos de governação descentralizada provinciais e das autarquias locais. Em relação a este primeiro instrumento, já os moçambicanos podem saber quais são as funções e as limitações que existem quando fala-se da questão da governação descentralizada. Mas antes de entrarmos e analisarmos de forma detalhada este assunto, quero convidar o deputado Sousa. Qual é a leitura que faz em relação à deliberação da Comissão Permanente sobre a perda de mandato do deputado Ricardo Tomás? Ou seja, queremos perceber em linhas gerais o que teria motivado o Movimento Democrático de Moçambique a fazer esse pedido à Assembleia da República, para os 2 deputados em particular. Boa noite aos telespectadores, aqui aos meus 2 colegas e assim moderador. Em primeiro lugar, gostaria de manifestar o meu encorajamento, mais uma vez, em relação a todos aqueles que até hoje manifestam a sua boa vontade, contribuindo com o pouco que têm para o apoio às vítimas do ciclone Idai. Portanto, o meu apelo é, de facto, continuem com este carinho para que, efetivamente, esta dor, este sofrimento, não seja tão forte como foi no princípio deste ciclone. Relativamente à questão que me coloca, eu acho que a perda de mandato do meu colega, o Ricardo Carvalho, de cor da lei, nós não estamos a inventar a roda da bicicleta, apenas nós estamos a cumprir escrupulosamente com aquilo que são os ditames da lei. Ele concorreu nas eleições passadas pelo partido do qual não foi o que o elegeu para estar na Assembleia da República como deputado da Assembleia, como é óbvio. A lei é clara nisso. Deputados que se encontram nesta situação, naturalmente, que perdem mandato. O MDM apenas acionou os mecanismos legais para que não continuássemos a ter alguém ao nosso lado que não está conosco. Pura e simplesmente, tão simples como isso. Portanto, mas gostaria de enfatizar aqui um aspecto que sentimos perca por ser tardio. Levou-se tanto tempo, e isto foi prejudicando sobremaneira a nossa bancada. Mas, felizmente, o dia chegou, que é este, que a Comissão Permanente foi capaz de pôr o dedo na consciência e agir em conformidade. Portanto, Doutor Sousa, o vosso pedido invoca 2 deputados. Estamos a falar do deputado Geraldo Carvalho e também do deputado Ricardo Tomás. Quais são os elementos que socorreram-se neles para que avançassem com esse pedido? Que só quero perceber, ou os telespectadores querem perceber, o que teria ditado para a primeira situação, o Geraldo Carvalho, e para esta segunda situação? Bom, em relação ao Ricardo, foi o que já acabei aflorando aqui, Exato. Inicialmente. Em relação ao deputado Geraldo Carvalho, nós todos sabemos
e principalmente o Movimento Democrático de Moçambique tem consciência de que o Geraldo Carvalho não é mais membro do MDM, não é mais deputado do Movimento Democrático de Moçambique, porque não comunga o nosso pensamento. Não é mais, teoricamente falando, ou está a falar? Espera, deixe-me, eu estou aflorando. Sim. Não é mais, de facto, porque ele apresentou-se em público, de que, a partir daquele momento em que ele estava se apresentando, ou quando lhe apresentaram, que ele já era Jacama. Deixou de ser Simango. O que queria mais? Ele disse, está gravado, a Comissão Permanente, a Assembleia da República, todos têm, digamos, provas evidentes que ele é Jacama, já não é Simango. Já não é Movimento Democrático de Moçambique. Essas são as alegações que levaram para a Comissão Permanente? Sim, várias outras alegações. Nós temos provas mais do que evidentes. Mas que, entretanto, a Comissão Permanente disse do ponto de vista legal, ainda não é prova bastante, etc. Nós vamos continuar a trabalhar sobre o assunto, porque queremos uma jurisprudência para que no futuro assuntos que ocorram como este tenham o mesmo tratamento. Por isso, amanhã vamos remeter o caso ao Conselho Constitucional. Dr. Sousa, eu vou insistir um pouco mais com o senhor antes de passar para os colegas. O caso do deputado Ricardo Tomás falou aqui que ele exerceu ou estava a exercer funções, mas eu depois vou precisar de mais explicações em relação a esse ponto. E fala-me aqui do deputado... Ele concorreu. Concorreu. Depois vamos entrar na base legal para melhor sustentarmos estas nossas posições. Em relação ao caso do deputado Geraldo Carvalho, fala aqui só pelo facto dele ter aparecido publicamente e identificar-se com a Renamo. Estes são elementos suficientes para que o MDM submeta um pedido para a perda de mandato? Para nós, são suficientes. Nós fomos ouvidos pela primeira comissão e nós apresentamos estas e outras justificações para alegar, digamos, a remissão da nossa documentação para a perca de mandato do Geraldo Carvalho. O deputado Geraldo Carvalho, na cidade da Beira, fez campanha pela Renamo. Estava na companhia do cabeça de lista da Renamo, o senhor Bissop. O senhor Carvalho apareceu em muitas ocasiões a dizer que não se revia no manifesto do Movimento Democrático de Moçambique. Meus senhores, querem mais? Nós sabemos as jogatanas, as coisas como é que são tratadas aqui em alguns momentos. Nós sabemos. Mas, na verdade, ele, primeiro, para além de ter tido tudo isso, ele não está na nossa bancada. O senhor jornalista vai à bancada do Movimento Democrático de Moçambique e o Geraldo Carvalho já não está lá. Não está lá. O Geraldo Carvalho, cada vez que o nosso chefe vai pronunciar-se no plenário da Assembleia, ele não está lá. Ele só entra quando o pronunciamento termina. Ele já não está conosco. Ele já se manifestou claramente. Agora, o grande problema que se apresenta agora é que na lei não está claro. Isto, o que está sendo ferido é a ética e não sei. Portanto, nós queremos ainda muito mais desenvolvimento, uma explicação mais técnica, jurídica, sobre essa questão. Eu depois volto para si, doutor. Eu volto para si, deputado Sousa, porque realmente existem questões de éticas e existem também questões legais e é preciso dividir esses dois momentos, essas duas situações. Deputado Mazanga, qual é a sua apreciação, como é que olha então para este posicionamento do Movimento Democrático de Moçambique? Estamos a falar de um deputado que, segundo ele, saiu da sua organização para filiar-se na vossa organização. Boa noite. Gostava, antes de mais, de cumprimentar os telespectadores que nos acompanham de casa, os meus colegas do painel, assim o moderador. E antes de entrar nesta questão, gostaria de mais uma vez voltar a me solidarizar com as populações do Centro e Norte, com maior incidência para Beira, Nhamatanda, Buzi e Dondo, que ainda sofrem as consequências do ciclone Idai. E
associar-me àqueles que apelam a cada vez maior apoio às populações, porque vão precisar. Já passamos de um momento crítico em termos de pânico geral, mas agora estamos a entrar numa fase em que a sobrevivência e a continuidade da vida daqueles que sobreviveram é muito mais penosa, vai precisar de muito mais nosso apoio. E condenar veementemente todos aqueles que nós já dizíamos no programa passado, que estão diretamente ligados com a questão de desvio dos mantimentos, das ajudas que o povo moçambicano e não só tem vindo a apoiar as vítimas deste ciclone. Estamos a virar mais uma vez vergonha a nível internacional, porque esta questão do desvio da ajuda já está a ser publicitada, já está a ser falada nos órgãos de comunicação internacional, e isto é feio para Moçambique. Já estamos nessa situação das dívidas odiosas e mais uma vez estamos de novo a continuar a manchar aquilo que é a nossa reputação internacional, e isto é feio, os moçambicanos não merecem. Quanto à questão que me coloca relativamente a essa situação que estamos a viver agora, bom, eu diria que esta aqui é a abertura de mais um capítulo da saga linfática e de perseguição e de falta de espírito democrático que aqui estamos a perceber, vinda do MDM, porque não está a começar hoje. O MDM começa com essas perseguições desde o momento das candidaturas do Manuel de Araújo, desde o momento das candidaturas do Venâncio Molhano, entrou na Comissão Nacional de Eleições junto com outro partido que faz parte também dos órgãos de administração eleitoral. Está a falar do Partido Frelimo. Partido Frelimo. E seguiram esta saga de perseguição dessas individualidades, esquecendo, olvidando que a Constituição da República traz para si que o povo moçambicano e os cidadãos são livres de se filiar a qualquer partido que bem achar. E isto não seria só exclusivo dessas individualidades. Nós temos o próprio chefe da bancada parlamentar do MDM, que esteve na bancada parlamentar da Arnam e logo de seguida concorreu pelo MDM antes do fim do mandato que carregava, trazido pela bancada parlamentar da Arnam, e a sua candidatura foi durante foi durante um mandato que ele tinha pela Arnam. Portanto, numa situação praticamente que igual da que está a ser evocada relativamente ao Ricardo Tomás e ao Geraldo Carvalho. Portanto, isto é uma continuidade desta perseguição que o MDM está a fazer. Qual é que seria o objetivo do MDM com essas perseguições, segundo aquilo que diz? Bom, nós temos aqui um partido que não consegue agir dos seus próprios pés, não confia naquilo que é a sua própria estrutura. Portanto, se nós não nos confiamos como pessoas ou como instituições, ou pessoas jurídicas, nesse caso, ou como instituições, tendemos a perseguir aquelas pessoas que já não se revêem naquilo que é o nosso Está a dizer aqui que o MDM está desestabilizado? Fora de estar desestabilizada, está desesperada. A desestabilização é quando as suas estruturas não estão conforme. Mas aqui nós estamos a ver um total desespero e que não é à toa. Nós fomos ver que, devido à ausência dessas individualidades, o MDM reduziu-se de facto aquilo que é a sua insignificância, dos 2% relativamente aos resultados nas assembleias autárquicas. Portanto, este é mais um capítulo. É mais uma fase desta perseguição que temos vindo a assistir desde 2018. E mais, o MDM aqui traz a situação de que está numa situação de perseguir a legalidade. Isto não se revela como sendo totalmente verdade, porque o nosso companheiro aqui, representante do MDM, está a assumir que o Ricardo Tomás já perdeu o seu mandato. Mas esta questão de perca de mandato não é feito de ânimo leve. Há procedimentos regimentais. Essa questão dos procedimentos que é importante que possamos trazer aqui. É importante que o próprio Ricardo Tomás seja primeiro ouvido dentro daquilo que é o espírito de contraditório que está na Constituição da República e nas demais leis ordinárias, como o Código do Processo Civil nessas questões de defesa. Temos também uma outra parte que o próprio Estatuto do Deputado prevê, que é relativamente à necessidade desta questão ir ao plenário. E nesta situação ainda não tivemos a situação de ser debatida ou a ser trazida para o plenário. E como é que se justifica então esta deliberação antes que o...
Ainda vinha por aí. Então, nós temos também esta situação. Então, o deputado Sousa, o meu colega aqui, ao trazer que de facto o deputado Ricardo Tomás já perdeu o mandato, está a correr para aquilo que é o seu desejo e não está a seguir de facto a lei. Isso já demonstra totalmente que é perseguição. Porque quando nós estamos a perseguir, esquecemos tudo que encontramos pelo caminho e estamos a pensar justamente na meta final. E é o que está aqui a acontecer. Quanto à deliberação ou a esse pronunciamento, eu não trago isso como deliberação, porque o porta-voz da Comissão Permanente não foi fiel ao debate havido em sede da Comissão Permanente. Em momento algum, a Comissão Permanente decidiu pela perda de mandato do Ricardo Tomás. O porta-voz o Mateus Catupa, nesse caso o deputado Mateus Catupa, que é o porta-voz da Comissão Permanente, saiu ou foi além daquilo que foi discutido e debatido, porque a Comissão Permanente simplesmente mandatou que a primeira comissão voltasse a rever este assunto e debatesse para que trouxesse um parecer definitivo quanto a esse aspecto. Então nós estamos aqui, todos fomos apanhados de surpresa relativamente a esta situação, porque o deputado Catupa... não fui apanhado de surpresa. Sim, o deputado Sousa, quando chegar o seu momento de trazer a sua falta de surpresa, obviamente que vai trazer. Também não há surpresa do deputado Sousa, porque nós estamos a ver que a sua intenção é justamente alcançar a meta, derrubando tudo que vai encontrando pela frente. Portanto, não há surpresa nenhuma. Portanto, neste caso, que está a acontecer na sua casa, esqueça-se de querer ofender. Mas eu nesta situação... não admito em nenhum momento que você venha para aqui dizer que eu não admito isso. Eu estou aqui para debater, para ouvir opiniões, para participar neste debate. Colegas, eu não sei se o teu partido te mandatou para dizer tais coisas, porque você ainda não tem consciência daquilo que você está dizendo. Muito mais do que aquilo que você pensa. Portanto, não venha para aqui querer me ofender porque ele tem ideias próprias. Por favor. Colegas, não vamos entrar... O senhor Catupa disse, não fui eu que o pus na boca dele. E você está a tentar ser o senhor Catupa aqui. Não. Não vamos entrar em confrontos diretos. Não vamos entrar em confrontos diretos. Não vamos fugir também. Somos pequeninos. Não vamos perder o foco. Somos não sei o quê. Você não foi convidado para vir dizer isso. Colegas, não vamos perder o foco. E não pense por dizeres isso, Doutor serás Sousa. muito mais membro da Renamo Deputado do que a Sousa. Renamo. Estás enganado. Deputado Sousa, não vamos perder o foco. Não. Depois eu volto. Nós viemos aqui para falar com urbanidade. Tudo bem. E não para abusar pessoas. Colegas. Eu depois volto. Vamos entrar. Não, depois eu volto para si. Respeito não é comigo. Deputado Sousa, pensa só 2 segundos. Respeito não é comigo. Deputado Macedo, qual é a sua apreciação então em relação a este caso aqui, desta suposta perda de mandato, ou a perda do mandato deliberada assim que é pela Comissão Permanente da Assembleia da República? Muito obrigado. Primeiro, agradecer o convite que nos foi formulado pela STV, saudar os telespectadores da televisão STV, reiterar a nossa solidariedade para com as vítimas do ciclone Idai e cheias da Zona Centro, perdão, e saudar o governo pela proatividade no período, na componente pré-aviso. O governo foi peremptório ao comunicar às comunidades e às populações em tempo útil sobre a ocorrência do ciclone. É verdade que a magnitude do ciclone não permitiu que as populações se precavessem. E saudar igualmente o governo, na pessoa de Sua Excelência o Presidente Filipe Jacinto Nyusi, pela presença em todos os momentos. E isso ajudou a que se mitigasse os efeitos desta calamidade e as fases subsequentes. Relativamente ao assunto que nos coloca, devo dizer que, na verdade,
a lei é clara em relação a esses assuntos. Agora, provavelmente o que não possa ter domínio são os argumentos que estão lá. O deputado Sousa justifica que a decisão da Assembleia da República, por isso, olhando para aquilo que foi o posicionamento do Movimento Democrático de Moçambique, o facto de o deputado, não Geraldo, mas sim Ricardo Tomás, ter se filiado à Renamo e ter concorrido pelo partido Renamo na cidade de Tete, como um dos elementos, dentre vários, que o Movimento Democrático de Moçambique diz que tem. Estamos a falar do caso específico do Ricardo Tomás, mas também temos a situação do Geraldo Carvalho. Esse elemento consta da lei. O deputado, enquanto deputado suportado por um determinado partido, não pode, no meio do mandato, mudar de partido. Isso é de lei. E isso pode ser motivo para a perda do mandato. Mas, em sede própria, em um momento oportuno, vai ser tomada a decisão que se julgar pertinente, em função daquilo que será o contraditório. E como é que olhar para o caso do Geraldo Carvalho? O facto dele ter aparecido publicamente como alguém que apoia a Renamo. São elementos suficientes, na sua opinião, para que o MDM submeta esse pedido de perda de mandato contra o Geraldo Carvalho? Consta da lei também? Há um princípio, creio que é da jurisprudência, segundo a qual a lei não permite, proíbe, e o que a lei não proíbe, permite. Portanto, não sei até onde o legislador, quer constituinte ou ordinário, proíbe também esse tipo de práticas. Mas, se está lá previsto também que apoiar determinado partido é matéria bastante para perder mandato, também vai perder mandato. Mas se não está lá, pode ser difícil. Colegas, eu queria só recordar um ponto, o número 2 e 3 do artigo 178 da Constituição da República, que são enunciados que falam das causas de perda de mandato. Temos o primeiro ponto, diz que a condenação definitiva por crime doloso em pena superior a 2 anos. Essa é a primeira causa. A segunda causa é a inscrição ou assunção de funções em partido ou coligação diferente daquele pelo qual o deputado foi eleito. A terceira situação ou causa, a não tomada de assento na Assembleia da República. A quarta situação ou causa, o cometimento de faltas que excedam o número estabelecido no regimento. A quinta e última situação, quaisquer assim que é, inelegibilidades existentes à data das eleições e conhecidas posteriormente. Como é que o MDM enquadra o comportamento desses 2 deputados nessas situações que são aqui apresentadas pela Constituição da República? Muito obrigado. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer o seguinte. Nós, como partido político, o Movimento Democrático de Moçambique, se instituiu em 2009. E, dada a nossa magnitude, foi capaz, ao longo dos tempos, conseguirmos eleger deputados. O Movimento Democrático de Moçambique é um partido que está praticamente à largura de todo o terreno, ou seja, está em todo o espaço moçambicano. Nós, hoje, somos um partido com marca. O Movimento Democrático de Moçambique é uma marca. E é por isso que as pessoas, que o povo acredita em nós. E há um pormenor que eu gostaria de deixar ficar aqui. Não gostei, não gostarei, nunca. Nós nunca perseguimos ninguém. Os deputados da Assembleia da República eleitos pelo Movimento Democrático de Moçambique são 17. Se, entretanto, há um deputado que entende que durante o seu mandato vai concorrer para um outro partido político, nós não somos pessoas não somos pessoas que não pensam. Esse deputado, naturalmente, que já não quer comungar aquilo que são os princípios do MDM.
E nós, o que fazemos? Acionamos a lei, não estamos a perseguir. Estamos a dizer, amigo, está escrito aqui na lei. E as pessoas, antes de fazerem o que fizeram, deviam ter visto que a lei é isto, aquilo e assado. Nós nunca perseguimos o Venâncio Mondlane. O Venâncio Mondlane foi um deputado eleito pela bancada parlamentar do MDM, foi membro da Comissão Política Nacional. De um momento para o outro, ele, pura e simplesmente, saltou, pulou. E o que é que nós íamos fazer? Forçá-lo a manter-se? Não. Acionamos o mecanismo. Bom, há mecanismos. Aliás, para o caso do Venâncio, ele mesmo, com o seu punho, renunciou ao mandato. Desobedeceu, faltou respeito ao eleitorado que acreditou nele. Ele fez isso com o seu próprio punho. E aos outros, nós não perseguimos ninguém, nem temos talento para perseguir ninguém. Não temos talento para perseguir ninguém. Portanto, o movimento democrático de Moçambique não está em nenhum desespero. Aqui o meu colega, eu depois vou conversar com ele em off, para ele, em muitas ocasiões, em oportunidades que ele tiver, não dizer coisas Doutor Sousa, que é nada Doutor contra Sousa, os Doutor nossos Sousa, partidos. não gostaria que entrássemos Outra em questões coisa, não, pessoais. eu vou conversar. Vamos nos focar na Outra questão que coisa, levantei. esta questão de perda de mandato, o senhor moderador leu muito bem o número 2. Exato. Para quem é a assunção de poderes ou coisa assim de gênero. Posso voltar a Pode ler? voltar a ler. Portanto, Posso voltar. está A inscrição ou assunção de funções em partido ou coligação diferente daquele pelo Foi qual o exatamente, deputado foi exatamente o que eleito. aconteceu Alguma função com que o colega Ricardo Carvalho. alguma função que o Ricardo Carvalho exerceu, não? Fazer campanha para um partido não é função? Não é? O que é? Explique mais isso nas entrelinhas, o que é? Acho que aí, depois vamos ter que entrar em questão eu acho que ele exerceu. Em questão de Amigo, de ele conceito. exerceu. Vamos entrar como é que preciso ir nas vamos ter que entrelinhas. entrar nos conceitos para poder desfazer. O deputado Geraldo Carvalho, na praça do município, na cidade da Beira, perante muita gente, ele proferiu impropérios. Ele disse claramente, está gravado, vocês, a STV, têm gravações. Ele disse, mas este senhor que já está 5 anos, 10 anos no mandato, vocês querem que ele continue no mandato? Mas afinal, o que ele está... É campanha, ele está a fazer campanha ao lado do PSOE. Estava a assumir a função de quê? Estava a assumir uma tarefa de mobilizar. Isto é uma tarefa de mobilizar. Ele assumiu. Quer dizer, o Geraldo Carvalho tem uma coisa que nós temos que dizer. Ele não escondeu. Não fez as coisas à socapa. Na reunião na cidade da Beira, nos arredores ali do cemitério Santa Isabel, ele vestiu-se da bandeira da Renamo. O que nós queremos com o movimento democrático de Moçambique é que haja jurisprudência sobre isso. Porque no futuro, caríssimos amigos, no futuro, se isto acontecer, que tenha o mesmo tratamento. Doutor Sousa, é o que nós queremos. Mas Doutor Sousa, eu acredito que o senhor está na estrada política já há anos. Só quero lhe recordar uma situação que aconteceu, se não estou errado, penso que foi em 2013, salvo erro. Lembra-se quando da desvinculação do Ismael Mussá, Maria Moreno, do João Colasso, quando saíram da Renamo para o movimento democrático de Moçambique? Olha, não foi a mesma situação? Eu quero lhe agradecer por ter feito essa pergunta. É uma pergunta pertinente, encorajadora e fizeste com uma inteligência, se calhar, do tamanho do mundo. Eu quero agradecer. E por via disso, eu vou responder. Exato. A Renamo, União Eleitoral, tinha um acordo assinado e temporal. Tinha um acordo assinado. E eu não gosto muito de falar sobre este assunto. Eu gostaria de recomendar que falasse com as pessoas que estão diretamente, digamos, ligadas a este assunto. Mas eu só queria dizer, ainda hoje, eu estive a ler o acórdão do Conselho Constitucional com relação a este assunto. Sim. Estes senhores tinham um acordo na Renamo União Eleitoral. E quem estava a pedir a perda de mandato destes senhores era a Renamo, e não a Renamo União Eleitoral. Mas esqueceu-se a Renamo nessa altura. Eles tinham um acordo
Ou seja, estamos a falar de duas figuras, duas organizações. Exatamente. São coisas completamente diferentes do que está acontecendo tinha agora. Um acordo com a Renamo, União Eleitoral, e quem pede a perda do mandato é a Renamo. A Renamo. E aquele acordo era temporal. Quando terminou o acordo, terminou. Mas senhores, este país não anda adormecido. Por que hoje não andam atrás destas gente? Então, o nosso chefe da bancada, quantas vezes é cutucado com certas pessoas, não interessa dizer aqui, acerca deste assunto? E por que até hoje? É porque, de facto, não há nada que impeça ou que impediu que estes senhores agissem como agiram. Então foi procedente São coisas completamente diferentes. Ou seja, foi improcedente a decisão do Conselho Constitucional. Porque o Conselho Constitucional decidiu a favor desses senhores todos. Eles desfiguraram. Estamos a falar de uma situação mais ou menos. Com certeza. Decidiu a favor, porque efetivamente eles faziam parte da Renamo União Eleitoral e quem estava a pedir era a Renamo. Havia um acordo. Depois de terminar o acordo, já não havia nada. Deputado Mazango, como fala então para esta justificação que é trazida aqui pelo Movimento Democrático de Moçambique? Não gostaria que entrássemos em questões pessoais e vamos usar para aquilo que é a essência da nossa discussão. Não vai ser possível não entrarmos em questões pessoais neste aspecto, porque eu apresento o meu protesto porque fui prejudicado dentro daquilo que era o meu tempo, porque acabamos assistindo aqui uma falta de urbanidade, porque quando nós viemos aqui tentamos chegar num debate totalmente urbano. E se nós saímos dessa urbanidade, entramos em gritarias, isso vai ficar totalmente um bazar, porque nós também sabemos gritar. Por exemplo, falava em algum momento da minha falta de consciência. Não sei se está a julgar a minha falta de consciência com a minha idade, e nesse sentido também posso julgar também a ultrapassagem da consciência na fase caduca por causa da idade dele. Portanto, vamos ter aqui um respeito um pelo com o outro, não é? Não vamos chegar aqui. Agora vamos começar na gritaria, porque nós também sabemos gritar. Nós também sabemos gritar. Mas não é isto que nos trouxe aqui. Nós temos responsabilidade. Nós temos responsabilidade para com os telespectadores e, como sendo o mais velho, deveria também demonstrar qual é o caminho óbvio para que se possa debater. Sabe, obviamente, que eu tenho o meu tempo, também tem o seu tempo. É dentro desses nossos tempos que cada um vai esgrimir os seus argumentos, sem estar a precisar automaticamente de estar a entrar e atravessar o outro. Obviamente que o colega Souza disse coisas que também eu não concordava, mas nem por isso eu fui atravessar aquilo que estava a dizer. Portanto, me permita eu terminar o raciocínio que eu trazia, que infelizmente foi cortado, injustamente foi cortado. Eu dizia que o deputado Catupa, que é o porta-voz da Comissão Permanente, não foi fiel àquilo que foram os debates da Comissão Permanente, porque em momento algum a Comissão Permanente decidiu pela perda de mandato do Ricardo Tomás. Muito pelo contrário, a Comissão Permanente recomendou a primeira comissão para que fizesse o seu parecer relativamente àquela situação e que depois deste parecer a comissão permanente, de acordo com aquilo que o Estatuto do Deputado recomenda, traria em sede da plenária para que fosse debatido. E a partir do momento que se debate em sede do plenário, aí sim já temos a conclusão. Então, se nestes todos se esse todo o caminho legal não foi seguido, mas já temos pessoas que estão de facto a dizer que a perda de mandato já aconteceu, obviamente que não estamos a perseguir o mesmo desígnio legal que aqui estamos a trazer. É totalmente falso, porque se estivermos a defender a lei, se estivermos a trazer a lei, temos que seguir esta sequência toda. E dentro daquilo que é a hierarquia da lei, das leis existentes dentro do sistema jurídico nacional, falava-se questão dos acordos que hipoteticamente possam ter existido. Esses acordos, de forma alguma, podem ser superiores ao que a Constituição da República traz. Tudo deve se subordinar à Constituição da República. Portanto, se o Conselho Constitucional, se fizermos fé ao que o deputado Souza está a dizer, se o Conselho Constitucional baseou-se neste tal acordo para que isto acontecesse, obviamente que esta jurisprudência foi, de facto, fora da Constituição, porque o Conselho Constitucional, como o próprio nome diz, é um Conselho de Constituição, não um Conselho de acordos. Ora, se nós temos aqui falava da Renamo União Eleitoral,
Quando está-se a votar para uma determinada bancada. E esta bancada que é constituída. Então, a bancada, de uma maneira que é constituída, já tem a sua maneira de funcionar, independentemente daquilo que são os desígnios da formação que lá os lançou. Então, estas coisas devem estar muito bem claras. E vamos, de facto, insistir. Dentro dos exemplos que o colega trouxe, da Maria Moreno, Ismael Musa, encontra-se também o próprio chefe da bancada do MDM, também está dentro desta situação. Não podemos colocar isto de lado. Nós tivemos a situação do Ismael Musa. O Ismael Musa também teve o seu desagrado com a forma como o MDM estava a funcionar e tiveram os seus desentendimentos. E fora isso também saiu ou foi retirado da bancada parlamentar do MDM, virou deputado. Portanto, significa isto que dentro daquilo que é a autonomia da vontade, dentro daquilo que é a defesa dos direitos cívicos e políticos defendidos pela Constituição, os indivíduos e as individualidades estão livres de se afiliar aos partidos políticos que assim bem entender. Então, é neste sentido que nós vamos dizer que se o MDM está atrás dessas figuras, é obviamente uma perseguição Ninguém que está atrás dessa situação. Porque nós vamos trazer um exemplo concreto de que é perseguição que estamos a negar aqui ou tentamos negar. Ninguém está atrás de Vamos ninguém. ao caso do Venâncio Molhano. O Venâncio Molhano, quando estava a concorrer como cabeça de lista da Renamo, o movimento democrático submeteu um pedido para que o Venâncio Molhano não pudesse concorrer. Para que a lei fosse Mas cumprida. na mesma situação e nas mesmas circunstâncias encontrava-se o deputado Silvério Runguane. E nesta situação do deputado Silvério Runguane, o mesmo MDM, que é o defensor maior da legalidade, fez ouvidos mocos e deixou com que o Silvério Runguane concorresse. Então significa isso que quando nós estamos de facto a defender a lei, basicamente e estritamente a lei, sem estarmos eivados de outros sentimentos contrários e espúrios a isto, devemos tratar o que é igual de forma igual. Nós aqui, os nossos maiores campeões da defesa da legalidade, estiveram num momento em que duas situações extremamente iguais, as mesmas circunstâncias, foram tratadas. Portanto, é aqui onde surge que acontece de facto um rancor, uma outra coisa que está por de fora da legalidade que movimenta Obrigado, e alinha. deputado Mazanga. Não há nenhum rancor. Obrigado, deputado Mazanga. Não há nenhum rancor. Maceda, Não invente algum histórias comentário de adicional em rancor, não há relação rancor. a esta discussão? Estamos a tentar olhar Vocês aqui têm para que se questões preocupar com legais, aquilo que está a acontecer para na este Guiné. funcionamento, Não talvez vai para terminar este por período aqui. do Movimento Democrático de Moçambique. A SAF é o ciclone Bom, Idai. Em função do que o seu jornalista leu ali, para os dois casos, eu reitero que o que a lei proíbe, o que a lei não proíbe, permite. Portanto, se os dois colegas infringiram este segundo articulado, inscreveram-se ou assumiram funções em partidos diferentes daqueles que lhes fizeram deputado, naturalmente que infringirão a lei e vão responder por isso. E vão assumir as consequências. Portanto, não vejo aqui uma outra discussão possível, porque o que é de lei é de lei. Mas a Comissão Permanente disse também, depois desta análise, que o caso do Geraldo Carvalho não havia elementos, não havia espaço para que ele perca o mandato, porque não há provas suficientes para tal. Provavelmente não há prova de que inscreveu-se em um ou outro partido, Mas ou assumiu o funções. caso também do Ricardo Tomás diz que não é membro da Renamo. Ele não está inscrito, segundo o que ele nos contou. Nós falamos com ele telefonicamente e disse-nos claramente que não é membro. Ele foi convidado apenas para sustentar a uma organização. E em nenhum momento se inscreveu naquela organização. Não existe nenhum registro que mostre ou que prove que realmente ele faz parte daquela organização. E não está a exercer nenhuma função daquilo que ele nos falou. Eu penso que em sede de contraditório ele vai provar isso. Mas o mais importante... E acha mesmo que o Parlamento seguiu os procedimentos que devem ser seguidos, passa a repetição para a tomada ou para esta deliberação? Eu Porque penso existem procedimentos, é preciso ouvir a pessoa avisada, por exemplo, e a lei é muito clara em relação a este aspecto todo, e estamos a ouvir uma comissão permanente que delibera claramente que este fulano assim que é, deve perder o seu mandato. Não, eu penso que o Parlamento está a seguir os passos. Sem ouvir o avisado?
Eu penso que ia ser Mas de a posterior? Vai ouvir o A posterior? O Ricardo Carvalho, desculpa, o Ricardo Tomás, recebeu hoje uma notificação da Assembleia. Mas a decisão já foi tomada, já houve a deliberação. Mas Não estou a houve dizer, decisão estou a nenhuma. dizer recebeu por uma questão processual. É cumprir só com... Mas ele foi notificado, deram-lhe um questionário para responder. Deram-lhe um questionário. Significa logo que Sim, mas está em processo. existem regras, há procedimentos que devem ser respeitados. Agora, E a lei é muito clara em relação a essas questões. O senhor jornalista leu ali uma coisa. Está a falar aqui de ser membro, não ser membro. Ali está a dizer claramente quando se inscreva para concorrer em partido diferente. O Ricardo Carvalho foi o candidato a edil da cidade de Tete pela Renamo. Aliás, o acordo do Conselho Constitucional, o que diz sobre Ricardo Carvalho? Há um aspecto que eu gostaria de acrescentar. Nós estamos aqui a querer trazer a questões de formalidade como sendo de uma importância diminuta. Não nos parece. Nós temos vários acórdãos do Conselho Constitucional que negaram vários recursos da Renamo relativamente às eleições porque alegadamente não se cumpriu uma formalidade que era, por exemplo, a impugnação prévia. É uma formalidade. E por causa desta formalidade, o Conselho Constitucional nem reparou para aquilo que são os fundamentos materiais que eram trazidos. Portanto, não vamos aqui trazer como se fosse de um deserto total ao não seguimento desses procedimentos. Portanto, o Ricardo Tomás ainda não foi ouvido em sede de contraditório. A Assembleia da República, no seu maior órgão deliberativo, que é o plenário, ainda não se foi ouvido relativamente a isso. Portanto, neste momento não há nenhuma coisa de perda de mandato. O Ricardo Tomás continua sendo deputado da Assembleia da República. O deputado Mateus Catupa, ele não foi fiel àquilo que foi tratado da Comissão Permanente. Então, é importante ficar Tenho muita pena que o meu colega esteja a dar esperanças onde não deve dar esperança. Nós não estamos a dar esperança a ninguém. O que nós estamos a trazer é o que aconteceu. A bancada parlamentar do MDM é representada na Comissão Permanente. Se o Catupa não disse a verdade, que é o que o senhor está a dizer, o meu chefe da bancada claramente disse que o consenso foi de que, de facto, o Ricardo Carvalho... Não Ricardo Carvalho, Ricardo Tomás. Ricardo Tomás, desculpe. Deve perder o mandato. Está claro na lei, não há coisa de cartões, não há de inscrição. Ele concorreu pelo partido diferente do qual foi eleito para a Assembleia. Nós vamos assistir à conferência de imprensa. Nós vamos assistir à conferência de imprensa da bancada parlamentar relativamente a este ponto em que vai haver o esclarecimento total. Podemos ficar atentos e vamos ver. E vão se trazer todos os argumentos que estamos aqui também, de uma certa maneira, a aduzir, para poder transpirar relativamente. Nós não estamos contra o segmento daquilo que são as necessidades legais. É importante que se siga tudo. Mas estamos a dizer que neste momento, primeiro, não foi aquilo que foi decidido. Segundo, não foram seguidos os procedimentos. Há colegas da Renamo que julgam como ele que nós estamos a perseguir o Ricardo. E o Geraldo. Nós não estamos a perseguir o Ricardo, nem o Geraldo. A Renamo sempre quis, mas não vai conseguir acabar com o MDM. Esquece! O MDM é uma marca em Moçambique. Obrigado, colegas. Vamos então, colegas, vamos olhar para outro ponto. 30 segundos mesmo, temos que entrar no ponto da agenda. Isto é engraçado. Para cada um, eu também vou arrematar. Isto é engraçado, porque nós estamos aqui numa situação em que se diz que a Renamo quer acabar com o MDM, quando alguns membros do MDM sentem-se mais confortados na Renamo e vêm. Estamos a esquecer que a base que sustentou a origem do próprio MDM veio da Renamo. E em nenhum momento a Renamo veio choramingar que o MDM queria acabar com a Renamo. Nós temos o próprio presidente, que sustentou a origem do MDM da Renamo é a Frelimo. Então, em que momento algum partido disse que o presidente Jabama trabalhava na intendência da Frelimo. E o presidente da Câmara fugiu da Frelimo, foi para o mato, coisa. E agora houve dissidência, houve problemas.
na Renamo, surge MDM. E a Renamo disse que o MDM quer acabar com a Renamo. Mas isso é assim. Exatamente. Isso Mas é isso é assim. Isso é assim. Não fale de perseguições, porque Não vamos dizer que um partido quer acabar com o outro, porque como muito bem disse como é que não? Se vocês estão assim. a cada dia que passa, retiram os nossos membros e Eles não têm vontade de eles como justificação vão dizer assim, não, estamos a sair do MDM porque não há democracia, Eles porque não não há têm vontade eleições. própria. Eu pergunto, na Renamo há democracia? Isto é um insulto. Por que há o caso Sangira? Isto é um insulto a essas personalidades. Porque não há eleições, não há democracia. Isto é um insulto a essas personalidades. Essas pessoas têm vontade Sinceramente. própria. São Onde é pessoas que é a idôneas. democracia? Têm vontade própria. Essas Ok, pessoas colegas. sabem estar onde bem, estão acomodados. Sinceramente. Colegas, vamos então olhar o segundo ponto da nossa agenda, que é a aprovação na generalidade da Lei dos Serviços de Representação do Estado. É uma lei que foi aprovada ainda esta semana em sede do Parlamento. E dessa lei ouvimos também a quarta Comissão da Assembleia da República a sugerir que a cidade de Maputo também tivesse a figura do secretário de Estado. Estamos a falar de uma proposta que foi imediatamente rejeitada pelo governo, alegando que a cidade de Maputo goza de um estatuto especial, por isso é que não havia espaço para que a cidade de Maputo tivesse o secretário de Estado à luz à luz da revisão constitucional. Queria pedir primeiro o deputado Maceda, como é que olha então para esta rejeição ou este pedido, esta proposta da quarta Comissão da Assembleia da República que acabou sendo rejeitada pelo governo? Acha que faz sentido ou há essa necessidade para que a capital do país tenha a figura do secretário de Estado? Já se sabe que não terá governador provincial. Não, muito obrigado. O que aconteceu não foi rejeição. O que o governo disse na pessoa de Sua Excelência Ministra da Administração Estatal e Função Pública foi que, pelo fato de a cidade de Maputo ter estatuto especial, também está sendo preparado uma lei específica relativamente à figura de representante do Estado na cidade de Maputo. Portanto, não é rejeição como tal. Haverá secretário de Estado. Ainda nesse período? Creio que sim. Partilha da mesma opinião? Eu partilho dessa opinião porque é um assunto que está sendo trabalhado, ou foi trabalhado na nossa comissão, e ouvimos em audição a Ministra da Administração Estatal e ela, de facto, não rejeitou. Apenas disse que Maputo, sendo uma cidade com estatuto de província, vai ter, digamos, um estatuto específico, mas o secretário de Estado vai ser uma figura existente na cidade de Maputo. Portanto, sabemos que não vai haver a eleição do governador, mas aquelas competências que passarão para o presidente do município e aquelas que seriam para o secretário de Estado vão ficar com o secretário de Estado, mas com estatuto especial. Isto vai acontecer. Ainda no mesmo rolo vimos também a primeira comissão a sugerir que o secretário de Estado deve, de forma transitória, acumular, não é o termo mais correto, mas sim deve exercer as funções do governador provincial. Isso enquanto não acontecem as eleições distritais que estão previstas para o ano 2024. Numa situação em que há essa discussão segundo a qual o governador provincial está com menos poder se comparado com a figura do secretário de Estado, que imagem é que está-se a trazer neste momento, se hoje estamos a dizer, ou se é esta proposta de dar mais poderes à figura do secretário de Estado, nesta fase transitória? Bom, eu não vejo o assunto nesse ângulo, né? Eu não acho que o secretário de Estado tem muito mais poderes que o governador da província. Eu não acho. Eu penso que as atribuições são distintas, as competências são distintas, a desconcentração que é para o secretário de Estado, portanto, vertical, ele se assume como a figura que vai responder, digamos, pelos órgãos que respondem diretamente ao governo central. Por isso, as atribuições são distintas e são duas figuras que se excluem. Mas eu não vejo em que momento é que o secretário de Estado tem mais poderes que o governador de província ou vice-versa. Portanto, eu não vejo isso. Eu acho que o mais importante, e o que nós defendemos, mesmo olhando para o direito comparado,
é que, de facto, como dizia o outro, cada macaco no seu galho. Portanto, o secretário de Estado... O grande problema que nós colocamos é a pesada máquina que ele vai ter. Este é que é o problema. Do secretário de Estado? Exatamente. E numa altura em que o país tem suas dificuldades financeiras, etc., estamos a ver que é mais um peso que não sei se seremos capazes de suportar. Mas, na verdade, sob o ponto de vista de presença da figura como secretário de Estado, em todos os países que nós visitamos, há um representante do Estado. Simplesmente é uma pessoa quase que omissa. É uma figura quase que, quer dizer, porque cada um, na sua área, vai exercendo as suas funções, as suas atividades. Portanto, se não houver, digamos, interferência nas áreas de cada um, eu penso que a figura do secretário de Estado não vai... Deputado Mazango, mas qual é a sua leitura ou qual é a sua é uma posição em opinião. relação a esses dois aspectos? Bom, relativamente à cidade de Maputo, eu não vou falar o que se debateu na comissão, porque os meus colegas é que fazem parte dessa comissão, vou falar aquilo que foi trazido em sede do plenário. Não é? É obviamente isto, que a cidade de Maputo terá o seu estatuto especial, como a própria Constituição também já diz, que a cidade de Maputo terá o seu estatuto especial. Então, estamos à espera apenas de trazer uma lei ordinária, o estatuto ordinário, para poder dar vazão a esta situação. E acho que quando esse estatuto chegar, já teremos melhores condições de estarmos a debater. Mas, por enquanto, estamos de facto à espera, porque a própria Constituição nem dá uma luz de como é que a cidade de Maputo será composta. Então, neste momento, se estivermos já a falar, obviamente que estaremos a especular ou a entrar um bocado num terreno lamancete, porque ainda não temos o objeto concreto do qual nós vamos nos debruçar. E o secretário do Estado, a situação é a mesma, porque como nós dizemos desde o início deste debate que culmina com a aprovação dessas leis, é que se respeita o desígnio constitucional. E o secretário do Estado, ele tem os seus limites, que estão escritas dentro da Constituição da República. Então, é isto que nós devemos respeitar. As leis ordinárias, agora que foi aprovada na generalidade, quando vier na especialidade também, não pode extravasar esses limites constitucionais, sob pena de estarmos a trazer, de facto, uma inconstitucionalidade. Ora, há uma tendência, uma percepção da primeira comissão de que o secretário de Estado transitoriamente possa assumir as funções dos administradores que vão ser eleitos em 2024. Portanto, aqui, se calhar, podemos neste espaço encontrarmos alguma crispação, porque o braço ou a mão do governador é importante que saia da província e desça até a unidade menor que compõe a província, para que se possa sentir que de facto existe um governador. E é este governador que foi eleito da vontade popular daquela província, que engloba os votos vertidos desde o posto administrativo passado pelo distrito e foram desembocar na província. Portanto, aqui poderemos, de certa maneira, se não tivermos uma destreza tal em sede da especialidade, podemos encontrar algum campo de fricção entre a atuação do secretário de Estado e, obviamente, o governador. Porque tínhamos, por exemplo, uma vontade, um apetite que o secretário de Estado pudesse, de certa maneira, estar a nomear os chefes do posto, e estar a fazer um trabalho que o governador estaria a descer, mas quando chegasse na parte do chefe do posto que compõe a província, já não teria o poder tal. Então, esta situação foi, de certa maneira, ultrapassada. Então, o que resta aqui, dentro da nossa análise, é que se respeite os limites desenhados pela Constituição, para que estas duas figuras que vão coabitar dentro da província... Uma questão, se calhar talvez podem ajudar a esclarecer como deputados. Nós estamos a falar de eleições provinciais e certamente a figura do governador deve ser eleito por pessoas que vêm por todo o canto dessa província, salvo erro. E a ser assim, como é que se justifica então termos um secretário de Estado que vai ter o comando sobre os distritos onde saem pessoas, onde estão pessoas que elegeram a figura do governador? É esta ressalva que nós trazíamos, porque o secretário de Estado, o que tem que acontecer aqui é que o secretário de Estado deve se ater a questões que têm que ver com a soberania.
e que sejam de responsabilidade exclusiva do governo central. Então são esses aspectos. Não. Se tiver que exercer alguma função em sede do espaço territorial distrito, deve ser também dentro desse espírito e não fora. Tudo aquilo que estiver a ultrapassar ou a sair pelas posturas da soberania do Estado deve ser entregue, obviamente, ao governador. O secretário de Estado no distrito tem de funcionar como se de uma província se tratasse, ou seja, como dizia o meu colega Tratar de aqui, questões de soberania. não é nada, não tem nada Não a ir para extravasar. além. Nós não podemos concordar com coisas que depois amanhã vão nos complicar. E vou lhe dizer uma coisa. Eu lembro-me, na semana passada, quando estivemos aqui, falámos um pouco de cabeça de lista. Esse Só é um lhe queria assunto, dizer uma coisa. é um dossiê que ainda não está A figura fechado. do cabeça de lista até agora é um... Como é Uma que se diz? O incógnita. que é que eu vou dizer? Como é que se diz para dizer que é uma coisa complicada, difícil, uma coisa... imbróglio. Ainda é um imbróglio. A situação ainda não... Vamos ver se até ao longo desta semana conseguimos, porque de facto Mas qual é o está grande sendo calcanhar? muito complicado. Qual é o grande calcanhar que tu dizes? Eu não gostaria a adiantar absolutamente nada para não esvaziar, digamos assim. Não, mas aquilo é só que para os o telespectadores debate e a perceberem busca- o que está em Não, causa. neste momento não vou dizer nada sobre isso. Simplesmente não estamos talvez ainda a trabalhar nisso. dizer que é preciso compreender que a Lei 8, vulgo Lei dos órgãos locais do Estado, não foi revogada, foi derrogada. Por via disso, há competências que eram do governador que precisam ser asseguradas pelo secretário de Estado na província. É por essa razão que, neste momento transitório, ele tem que continuar a olhar para os distritos nessa perspectiva, porque houve derrogação e não revogação. Ok, obrigado. Mais um ponto que é o último, na verdade, estamos com poucos segundos para fechar o programa. A Assembleia da República aprovou, na generalidade, a lei de eleição do Presidente da República e dos deputados da Assembleia da República. Já tínhamos abordado na semana passada, mas só queria ouvir do vosso lado em relação a esta redução dos prazos, então, para a submissão das candidaturas de 120 para 75 e também a redução dos prazos para a distribuição de mandatos dos deputados de 180 para 105 dias. O que isso significa exatamente em termos concretos? Falou muito bem na outra semana que sente esse peso na pele no dia a dia na qualidade de mandatário. Sim, dado que estas eleições acontecem em simultâneo, portanto, a eleição do Presidente da República, deputados da Assembleia da República, acontece na mesma altura que as eleições para membros das Assembleias Provinciais. Então, urgia a necessidade, de facto, de harmonizar esta lei. Por exemplo, há aspectos muito importantes que foram incorporados nesta Lei 8 que revemos. Foi um projeto apresentado pela 4ª Comissão e que foi a debate, proposta de projeto, mas na verdade há aspectos fundamentais, né? Por exemplo, a questão de 75 dias. Olha, saiu de 120, passou para 90, agora estamos em 75 dias. Cada dia que passa, os partidos se sentem mais apertados, nessa vertente, claro. Mas estamos a falar de 75 nesta fase, só para este processo. Sim, só para este processo. É uma fase transitória, né? Uma fase transitória. Mas também a questão, portanto, do relativo, por exemplo, aos mandatários. Os mandatários não eram convidados para o apuramento dos resultados eleitorais. Portanto, nós conseguimos harmonizar em consenso para que, efetivamente, os mandatários devessem participar, participar e por via de notificação até. E também temos outros aspectos na lei que não são de só menos importância. Por exemplo, temos a questão dos juízes da classe judicial no distrito, que também vai ter a prerrogativa do voto especial. Isso Sousa, já é muito só 10 segundos mesmo, importante. já estamos sem tempo. 10 segundos mesmo, deputado Mazanga.
Bom, essa é uma lei de harmonização, como estamos a dizer. A Constituição trouxe um novo figurino e dentro desse novo figurino surgiram outras leis ordenadas para acomodar esse figurino e obviamente que a eleição do Presidente da República e da Assembleia da República também tinha que ir no mesmo diapasão, sob pena de estarmos aqui a criarmos uma cacofonia jurídica. Deputado Maceda, 10 segundos também. Na verdade, havia essa necessidade de harmonizar, porque uma vez alteradas outras leis, era suposto que também essa lei fosse alterada. E não só. Com a alteração do calendário do recenseamento, naturalmente que também vai apertar um pouco mais o período. Então, havia de fato necessidade de se acautelar a redução de tempo para assegurar. Obrigado, deputado Macedo. Obrigado, deputado Mazango. Obrigado, deputado Sousa. Obrigado, caro telespectador que ficou desse lado para acompanhar o programa Bancadas Parlamentares. Nós ficamos por aqui e voltamos numa próxima oportunidade, se Deus permitir. Não te esqueça de acompanhar daqui a alguns instantes um show no campo Pavilhão Machaquena, assim que é, alusivo não, mas sim com o objetivo de angariar mais donativos para as vítimas do ciclone Idai. Trata-se de um espetáculo que é patrocinado pela ZAP e junta vários artistas nacionais e estrangeiros e a STV vai transmitir em direto. Boa noite.